Provérbios 17, versículo 22, NVI. Você pode ler bem forte, por favor. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ainda um texto da palavra de Deus que diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a usar comerá do seu fruto. Quem de nós em algum momento já não pronunciou frases como: mas eu não consigo. Ah, não dá para mim. Nunca vou vencer. É tão difícil. Eu estou tentando. Essas palavras não são apenas sons soltos, amados. Elas constroem realidades internas. A neurociência chama isso de automatismo cerebral, ou ainda, programação mental. O PNL vai chamar disso, programação mental. A neurociência de automatismo cerebral. Tudo, ou seja, o que significa? Tudo que você fala, pensa ou ouve, produz imagens e ativa processos químicos no cérebro que repercutem em todo o corpo. Leia novamente o texto, por favor. Se o coração bem disposto é remédio, o que diz a palavra de Deus a respeito do coração? O que devemos fazer? Sobretudo o que devemos guardar, que guardemos o nosso coração. Eu quero te perguntar, você pode impedir o seu coração de ser atingido por palavras que firam a sua alma? Você pode impedir? Sim ou não? Pode? Me ensina como. Eu respondo. Obedecendo a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus. Qual é a instrução que a palavra de Deus diz? Sobre tudo que você deve. Então, como é que eu posso impedir o meu coração? Guardando o meu coração. E como é que eu guardo o meu coração? Vigiando aquilo que eu penso. Eu vou repetir o que diz a neurociência. As palavras que você pronunciou ou que você pensou negativas, como por exemplo, eu estou tentando, como quem diz, eu não consigo, embora eu esteja tentando. Palavras como não dá para mim, palavras como nunca vou vencer, palavras como eu não vou dar para nada mesmo, palavras como é muito difícil. Elas não são apenas sons soltos dentro da sua mente, no seu cérebro, elas constroem realidades internas, que a neurociência chama de automatismo cerebral. É uma programação mental. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você ouve, produz imagens e ativa processos químicos no cérebro que repercutem em todo o corpo. Isto é ciência, que tão somente está ratificando, como se necessário fosse, a verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia, há milhares de anos, já dizia o que a ciência hoje confirma: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos.
Provérbios 17, 22, que lemos. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra um princípio eterno. A alegria, o ânimo e os pensamentos saudáveis trazem vida e saúde. Eu vou repetir. A alegria, diga depois de mim, alegria. O ânimo e os pensamentos saudáveis trazem vida e saúde. O que é que você anda pensando? Ainda a respeito do princípio eterno que o Espírito Santo nos mostra, a opressão, o desânimo e a desesperança adoecem o corpo. Não se trata apenas, amados, de sentir-se bem, mas de reconhecer que Deus nos criou de forma tão perfeita que mente, corpo e espírito estão interligados. Pesquisas modernas mostram que todo pensamento, ouça isso, todo pensamento, eu disse quais pensamentos? Todo pensamento gera uma química específica no nosso cérebro. E essa química ligada a cadeias de aminoácidos produz neuropeptídeos que caem na corrente sanguínea e alcançam todas, eu disse o quê? Todas as células do nosso corpo. E esses neuropeptídeos ativam ou desativam genes. Isso se chama epigenética. Vai nos levar a desenvolver alguma coisa que até então não estava presente em nosso corpo. Resultado: pensamentos e palavras podem fortalecer ou enfraquecer, por exemplo, o nosso sistema imunológico, alterar a produção de proteínas, afetar inflamações e até influenciar a longevidade. Ah, pastor, se é assim, a partir de agora eu não terei mais doença, porque eu não aceitarei mais pensamentos que gerem sentimentos negativos, que produzam esse mal em mim. Então, meu amado, morra e vai para o céu. Porque isso é impossível. Até Jesus, ser humano perfeito, em plena comunhão com o Pai, sobe o Monte das Oliveiras e ele tem um momento de embate terrível. Sim ou não? E a palavra de Deus diz que acontece algo que a ciência chama de hematidrose. O que é? Ele transpira sangue. Tal é a intensidade da angústia que ele está sofrendo. E por que ele está sofrendo essa angústia? Senão porque há pensamentos levando a sentimentos dolorosos. Ele está naquele embate. Vou ter que passar por isso. Vai ser muito sofrimento. Vai ser muita dor, pior do que a dor da tortura humana que sofrerá. Ele terá que experimentar a ausência da comunhão com o Pai. E você lembra ele na cruz dizendo: Pai, por que eu estou sem o Senhor agora, eu estou sozinho. E por que disso? Porque carregava sobre si o pecado de toda a humanidade. Amados, você até poderia não ter pensamentos negativos, mas olha para quem está do teu lado, tem alguém aí. E esse alguém pode até amar você. Pode ser sua esposa que diz eu te amo, pode ser teu marido que diz eu te amo, pode ser o seu pai que diz eu te amo, pode ser seu filho que diz eu te amo, mas em algum momento fala algo, faz algo, se deixa ser influenciado por demônios, cujo propósito é tirar de você a harmonia, a alegria, a paz, o equilíbrio, a satisfação em Deus.
E por que é que isso é possível? Porque dá lugar à arrogância, à prepotência, à rebeldia, à insubmissão, à ganância, ao anseio por coisas, ao egoísmo. E cada uma dessas coisas é a função de um espírito imundo que trabalha para roubar, matar e destruir. E não satisfeito de fazer isso na vida daquele a quem se permite ser usado, usa essa pessoa para tirar de outro. Entende por que a palavra do Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos? Olha para quem está do teu lado. Você é responsável pela felicidade dessa pessoa. Por aí se ensina, eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Eu não. O Bruno que resolve, o carvão é dele, ele que abane. Eu não tenho nada com isso. Mas a palavra de Deus nos ensina, é o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti, amando a quem acima de todas as coisas? A Deus. Pensamentos, palavras podem fortalecer ou enfraquecer o sistema imunológico. Irmãos, como estamos vivendo num tempo de egoísmo, até entre os crentes. Farinha pouca, meu pirão primeiro. As coisas não estão muito boas. Sai para lá que eu não quero ter responsabilidade com a sua felicidade. Não me interessa qual é a expressão de amor que você precisa. Eu estou preocupado, interessado com a minha ser satisfeita. Você precisa de palavra de afirmação? Parece uma mariquinha. Aí quer dizer que eu tenho que ficar falando assim, agora assim e tal. Estou cheio de dedos porque você é palavra de afirmação. Porque você é toque físico, eu tenho que ficar te abraçando, porque senão você se sente só, não se sente amado. E Satanás vai trabalhando aí. Entre nós, que devemos ser sal e luz, antídoto, não. A seringa que carrega o antídoto para a sociedade perdida, porque o antídoto é Jesus Cristo. Salomão escreveu, ou aquilo que Salomão escreveu, a ciência moderna apenas descreve em linguagem técnica. E o que é que Salomão escreveu? O coração alegre gera saúde. Mas isso que é verdade é apresentado com distorções às pessoas no contexto da sociedade. Veja, é verdade. Deus fez assim para ser assim. A sua palavra, milhares de anos, tem nos informado isso. Mas as pessoas que preferem não dar crédito a Deus, crédito à palavra de Deus, dão créditos a Satanás, o pai da mentira, que pega princípios que pertencem a Deus e os corrompe, fazendo serem apresentados às pessoas de modo distorcido. Por exemplo, ele transformou esta verdade bíblica em ideologias, como, por exemplo, chamada lei da atração, dizendo que o universo, ele responde à energia que você produz. Deus está fora da jogada. Deus não existe. Quem faz isso é o universo. São as forças do bem que estão por aí, que você precisa canalizá-las para você. E quando você fala algo positivo, quando você sente algo positivo e por consequência você faz algo positivo, você atrai a positividade do universo e você será feliz e realizado. Ou ainda, ele fez surgir práticas como o Ho'oponopono,
com frases mágicas de autoajuda, tentando substituir a verdadeira fonte da cura que é Cristo. E estão muitos pregadores usando púlpitos de igrejas de Cristo para pregar uma mensagem coach de autoajuda, fazendo Deus ser mero coadjuvante. Ou se o nome dele é mencionado, sem nenhuma atribuição de louvor. Essas práticas, amados, até funcionam em parte, porque usam leis biológicas que Deus mesmo estabeleceu. Ora, se Deus me criou e criou em nós, e criou na natureza uma lei que a ciência chama lei da ação e da reação, que diz para cada ação provocada por mim, há uma reação que é provocada contra mim com a mesma intensidade. No sentido contrário, então se eu dou um soco na parede, a parede dá um soco na minha mão, e eu sinto essa força que pode inclusive provocar em mim dor. A parede não, porque a parede não é um ser, não tem sentimento. Então pega-se aquilo que é uma lei estabelecida na natureza por Deus e tira Deus da lei e coloca qualquer outra coisa. O erro está nisso, em tirar a glória do Criador e entregar ao universo, a mantras, aquilo que foi planejado por Deus e não reconhecer o Criador, o Senhor, que fez todas as coisas, louvado seja o seu nome. Que aplicação prática nós podemos e devemos ter à luz desta palavra de Deus, irmãos? É que as suas palavras, as nossas palavras, elas moldam a nossa vida. Por favor, repita, para você não esquecer, as minhas palavras moldam minha vida. As minhas palavras moldam a minha vida, amado, mas as minhas palavras também moldam a vida do meu próximo. Uma criança que cresce num ambiente em que os pais vivem brigando, porque alguém ali não quer a paz. É alguém que vive dando lugar ao espírito de egoísmo, de orgulho, de insubmissão, de rebeldia, de vaidade, de prepotência, seja qual for. Não tem paz nesse lar. Essa criança vai viver sob essa influência. Ela cresce como? Ela cresce com um ambiente de guerra interior, de ausência de paz, de equilíbrio, de harmonia. Que adulto será essa criança? Uma criança que cresce ouvindo, menino, sua praga, menino, sua peste, esse menino não me deixa em paz. Essa criança parece que tem um motorzinho. Que perturbação! O que essa criança será como adulto? Se cresce ouvindo isso. Irmãos, é porque eu tenho a ética do silêncio, como tem um padre, como tem um psicólogo, como tem um psicanalista, e eu não posso compartilhar o que se passa no meu consultório clínico aqui na igreja. Porque pastor que tem gabinete não é pastor. Perdoe-me. Eu quero provocar uma ruptura. Pastor que tem gabinete é pregador da palavra. Pastor que é pastor, ele tem um consultório clínico dentro da igreja. A sala dele é um consultório. Porque cada ovelha que entra ali carregando consigo as suas mazelas, os seus problemas, as suas crises, as suas dificuldades, são tratadas ali, à luz da palavra de Deus. São enfermos na alma que vão ali para receber orientação e tratamento para a cura. E diz a palavra de Deus que o coração alegre ele é o quê? Deixa o texto lá na tela, por favor. Coração bom disposto, o coração alegre ele é o quê? Remédio.
Pastor, qual é a receita? Qual é o medicamento que o senhor receita como remédio para o coração que entra lá quebrado, destruído, dolorido, sofrido, enfermo? Palavra de Deus. Poder de Deus. Suas palavras moldam sua vida. Quando você diz, eu não consigo, o que você está fazendo é programando o seu corpo para falhar. Você não gosta de matemática. Por que você não gosta de matemática? Ah, eu detesto matemática. Mas você precisa de matemática para passar, sim ou não? Se você quer passar com nota 6,5 para passar, você vai passar, sim ou não? Mas com 6,5 você consegue ser o quê na sociedade? Porque na sociedade é competição. Você pode até não querer competir com ninguém, mas você já está competindo não querendo. Porque quem tem o poder para empregar, quem tem o poder para abrir porta, ele pode escolher. E entre escolher o que é 10, o que é 9, o que é 8, o que é o 7 e o que é o 6, não vai escolher você que é 6,5. Sim ou não? Então você tem um problema para resolver. Qual é o problema? Você precisa passar a gostar de matemática. Você precisa passar a gostar de física. Mas quem é que está impedindo você de gostar? Quem é? Quem é? Quem é? Bota o dedinho para cima, vou te mostrar. Aponta para trás. É você. Porque se você quiser, se você entender que aquilo é necessário, se você entender que aquilo é fundamental para você, você começa a ter interesse por aquilo e você começa a desenvolver naturalmente a facilidade. Porque você tinha uma dificuldade, e essa dificuldade era um bloqueio que estava no seu cérebro, na sua alma. Você ouvia falar aí vem a prova de matemática, o estômago até embrulha. E sabe por que o estômago embrulha? Não é estômago, é intestino. É porque no teu intestino há milhões de neurônios, assim como tem no seu cérebro. E o cérebro está comunicando com o teu intestino, os neurônios estão se conversando, porque lembra a cadeia de pipetídeos que cai na corrente sanguínea? Pois é, ele vai lá para o intestino, chega lá, um identifica com outros assim, enrola tudo, trava esse negócio, ou então larga e libera geral. Por quê? Porque é prova de matemática. Irmãos, eu não sou um gênio, estou longe disso, oh meu Deus. Mas eu aprendi isso na marra. Eu tenho convicção que foi o Espírito Santo. Porque eu tinha duas coisas a fazer. Ou eu seria mais um que enveredaria pelo caminho errado, como tantos dos colegas que cresceram comigo, ou eu ia desenvolver gosto pelas matérias que eu não gostava e conseguir boas notas, estudar e passar, para me tornar alguém que lá no mercado de trabalho, depois, como alguém disponível, aquele que tivesse o poder para decidir, decidisse, que era o Cláudio. E deixa eu te falar, até isso acontecer, eu passei com notas para passar. Já desse estava falando para a Beatriz, não é porque o papai já leu 3 livros por semana quando era adolescente, não pensa que o papai só tirava notão na escola, não. Eu já tirei nota para passar, irmão. Sabe aquela 6,50, o 0,5 que você faz um trabalho para ganhar aquele 0,5 para você passar? Eu tive que fazer isso para passar. Sabe por quê? Porque eu estava bloqueado. Eu não gostava daquela matéria. Mas eu era um cara gente boa e o professor gostava de mim. Achava estranho, poxa, como é que o Cláudio pode tirar nota boa para isso, para aquilo? Não é para essa nota, minha matéria. Será que sou eu que tenho um problema? Eu acho que o professor tinha um sentimento, sei lá, qualquer negativo em relação do meu
Porque eu era um cara gente boa. Os professores gostavam de mim, até o professor que eu não gostava da matéria dele. Então, vou dar um trabalho aqui. Se ele fizer esse trabalho, ele tira o 0,5 que ele precisa para passar. Passei assim, irmãos. Mas quando eu entendi que para alcançar os objetivos que eu tinha, o sonho que eu tinha, afinal, lembra? Meu sonho era ser médico, e foram 10 anos tentando vestibular para medicina. E não é porque eu não estudava, não, irmão. É porque Deus estava dizendo, você está batendo na porta que eu não abri e não quero para você. Era a minha insistência dizendo, mas eu quero ser médica. E horrenda coisa é bater de frente com a vontade de Deus, irmão. Eu estudei muito. Não por acaso eu passei para a Escola Técnica Federal de Química direto para o 2º ano. Na época que Petrobras estava contratando, pastor, todo mundo que se formava na Escola Técnica Federal de Química de Campos. Meus colegas que já tinham se formado na Escola Técnica, eu já tinha 2º grau formado desde 16 anos de idade, estavam contratados na Petrobras. Eu lembro de Mazin com 19 anos, ele sai do Exército, já tendo sido formado pela Escola Técnica Federal de Química, Petrobras contratou Mazin. Um ano depois, Mazin estava desfilando de carro zero lá por Campos, tirando onda com a gente. Pom, pom. Falei, eu vou passar nesse negócio, eu também vou ser, eu vou ser técnico de Química também, e vou para Petrobras. Fiz o concurso, passei, e a minha nota, de tanto que eu estudei, me levou direto para o 2º ano. Mas Deus disse, não é isso. Não foi porque eu coloquei uma barreira, é porque eu não estava entendendo qual era a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, amado, as nossas palavras moldam nossa vida. O que nós nos alimentamos no pensamento, o que nossa mente se alimenta, os pensamentos, as informações que nos chegam, aquilo que a gente está olhando nas mídias sociais. Irmão, uma das coisas que é meu hobby, sabe o que é fazer? Ficar na frente da televisão e assistir YouTube. Verdade. Pastor, mas o senhor que fala contra mídias sociais, eu não falo contra mídias sociais, eu falo contra aquilo que você está usando as mídias sociais para alimentar sua alma. Eu falo contra a sua autoexposição a aquilo que está moldando você. Eu falo contra a dependência a que você está se expondo por ficar tempo demais nas mídias sociais. Mas você sabe o que eu gosto de ver? Lá, no YouTube. Eu gosto de ver filme de pesca subaquática. Gosto de ver, pastor. O cara mergulha. Ele vai lá 30 metros. Eu fico assim, um dia eu chego lá. Eu só espero que também eu volte. Porque lá nos 30 metros, o cara volta com cada peixão. Pastor, o badejo maior que eu já matei até hoje, eu acho que tinha uns 7,5 kg. Parecia um monstro, era mais ou menos aqui. Os caras voltam com badejo de 25 quilos, pastor. Eu acho coisa desse tamanho. Eu falei, eu vou ter que chegar lá. Esse povo tem que parar de me chamar de pastor mentiroso. Tua turma aí que diz que ela é agora com IA, bota até peixe que ele não matou na mão dele. Ela aparece ele com as pingadas, bota o peixão lá. Outra coisa que eu gosto, irmão, de história. História antiga. História dos povos, história das civilizações. Outra coisa que eu gosto, irmãos, programas que tem no YouTube de ciência, experimentos científicos, avanços científicos. Eu gosto de coisas que acrescentam e coisas que me deixam em bem-estar. Eu gosto de... Tem um casal que eu acompanho, aliás, um casal não, são 2 irmãos, eles são diferença pouca de idade, acompanhava, porque acabou. Acompanhei a jornada deles fazendo a volta ao mundo em um veleiro.
Aprendi muita coisa, além de alimentar minha alma com paisagens lindas da natureza. Não tinha sexo, promiscuidade, pegação, adultério. Não tinha assassinato, violência. Alimentando a alma de coisas boas. Suas palavras moldam sua vida, meu irmão. Aquilo que você pensa molda as tuas emoções. Quando você diz eu não consigo, você já programou seu corpo para falhar. Na hora da prova você não vai lembrar. Pode estudar, mas não vai lembrar. Você vai estudar, a mente embaralha. Porque você está programado para não aceitar aquilo para você. Mas quando você se enche da palavra de Deus, declara: tudo posso naquele que me fortalece. Então você libera fé, você libera esperança, você libera vida dentro de você. E Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. Como é que eu posso ter vida em abundância? A gente fica esperando que Jesus faça tudo. Tudo que eu tenho que fazer é botar o joelho no chão, orar, ficar ali 1 hora orando, depois eu levanto e tudo vai acontecer bem na minha vida. É uma grande chance sim de acontecer. Sabe por quê? Porque você foi buscar aquilo que é abençoador para a vida. Tempo de comunhão com Deus. E não há como você dedicar tempo de comunhão com Deus sem que o teu espírito, sem que a tua mente esteja alimentada da ação do Espírito Santo de Deus para enfrentar o que vem aí. Você acha que Davi foi enfrentar Golias porque ele se sentiu cara? Não. Davi alimentava a alma dele com a comunhão com Deus. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém ali com ele. Ele, para preencher o vazio daquele tempo, o que ele fazia? Ele compunha salmos de louvor ao Senhor. Ele cantava em louvor ao Senhor. Ele abria o coração dele falando com o Senhor. Isto proporcionou a ele uma ousadia, uma intrepidez. E a palavra de Deus diz: eu não vos dei espírito de covardia, mas de quê? De ousadia. Mas aí a gente diz: mas como é isso? Se eu sou o filho de Deus, eu sou nascido em Cristo Jesus, eu tenho o Espírito Santo, por que que eu não tenho essa ousadia que eu vejo fulano? É porque você não pense que ousadia é um driver que você pega lá, conecta no tablet, onde está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aquilo vai passar para você. Não é assim. Esse driver entra na sua alma à medida que você alimenta a sua alma da comunhão com o Espírito Santo de Deus. O coração alegre não é fruto de mero pensamento positivo humano, amados, mas é fruto do Espírito Santo habitando em nós. O segredo não é pensar positivo, é pensar segundo Cristo. Pensar positivo é parte do processo que vai nos abençoar. Mas uma pessoa pode pensar positivo e, por consequência, ela estará aberta, ela estará com uma visão voltada mais para o que é positivo, e por causa disso ela vai produzir com qualidade. Sim, ela conquistará coisas. Sim, Deus estabeleceu isso assim, está na nossa biologia, está na nossa psique, feito assim por Deus, mas vai chegar um momento que nem isso vai ser suficiente para satisfazê-lo. Porque todo ser humano tem um vazio que é do tamanho certinho de Deus, e aquele espaço não consegue ser preenchido por nada que não seja a presença do Espírito Santo de Deus.
O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você ouviu? Talvez você tenha lido o livro sobre... Como é que é o nome, meu Deus? A Lei da Atração. Tem um outro livro aí que se tornou best-seller. Alguém se lembra? O Segredo. O que esses livros, o que essas ideias, o que essas ideologias, o que essas filosofias humanas pregam? Elas pregam aquilo que Satanás insuflou na mente de pessoas desprovidas de temor de Deus. Usa aquilo que Deus colocou dentro de você como ferramenta para produzir o bem. E na hora de dar o crédito, dá o crédito para a natureza. Olha que lindo. Dá o crédito para si mesmo. Olha como eu consegui por buscar o bem. E esquece Deus, que é o autor disso, para fazer você abençoado. Quem está entendendo? Meu irmão, minha irmã, se a sua mente está dominada pelo pessimismo, pela culpa ou pelo medo, o seu corpo sente isso. Como há pessoas doentes, como tem crentes doentes, porque permitiram que a sua mente fosse dominada por pessimismo, por culpa, pelo medo. Irmãos, eu ouso dizer, eu não sou super-homem. Eu já vivi depressão. Depressão pode ser consequência de excessos. Excesso de trabalho, falta de sono, má alimentação. O nosso cérebro, que demanda muita energia, ele começa a entrar em colapso. O que acontece se você pega um peso que está além das forças que você consegue suportar? Você pode até conseguir levantar por um tempo, mas vai acontecer o quê? Seus músculos vão falhar e você vai deixar aquilo cair. O nosso cérebro demanda muita energia, mas se nós não estamos dando ao cérebro o descanso necessário, a alimentação necessária e de qualidade, se nós não estamos dando à nossa alma a condição de estarmos sendo aliviados dessas tensões, se tudo que nossos olhos alcançam é a parede que está à frente, e olha só que coisa terrível, muitos de nós moramos em prédios, em apartamentos, que a visão da janela é o prédio seguinte, mas a gente não sai, a gente não vai para um lugar, a gente não vai para a beira de uma praia, fica lá pelo menos uns 40 minutos olhando para o nada. Lá para onde parece que o mundo acaba. A gente não vai para uma praça onde tem árvores, onde tem passarinhos, e a nossa mente está vendo cores diferentes e naturais, que não sejam aquelas produzidas pela artificialidade de um equipamento eletrônico. A gente vai acabar em depressão. Mas também tem muita gente entrando em depressão por consequência de pensamentos disruptivos, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos que lhes são bombardeados, porque o coração está aberto e não protegido. Pessoas que são rancorosas. Como é que pode existir isso no nosso meio, se temos o Espírito Santo? Como pode guardarmos rancor, ficarmos azedos, não querermos comunhão com o outro? Nós até podemos ter dificuldade de relacionamento por causa da atitude do outro, que faz com que nós nos mantenhamos um pouco distantes, porque afinal de contas eu quero proteger minha mente, eu quero proteger minha alma, eu quero proteger meu coração, mas não guardar rancor.
Isso leva à doença. A maior parte, eu falo não apenas como pastor, mas quem tem conhecimento e habilidade e capacitação científica, a maior parte, se não todas, das mazelas psicoemocionais são por causa disso. Deixa eu te falar. Nós vivemos em tempos tão terríveis, irmãos, tão terríveis. Quem aqui se lembra que por um bom tempo o ovo se tornou inimigo número 1 do colesterol de todos nós? Quem se lembra disso? Lembra? O que a ciência fala hoje do ovo? É a mais extraordinária fonte de proteína que o corpo humano precisa. Sim ou não? É isso? Cadê a nossa... É isso mesmo, nossa nutricionista? Show de bola. Mas os seus colegas ensinaram a gente errado. A gente ia para um consultório de um nutricionista. Sabe o que ele dizia? Você está comendo muito ovo, né? Estou vendo aqui pelo seu exame, colesterol alto. Quem aqui já ouviu falar que comer aquela picanha com aquela gordurinha, aquilo ali significa estou assinando o meu atestado de suicídio por infarto? Quem aqui já ouviu falar disso? A ciência fala isso hoje, ô nutricionista? Não. Dizem que as gorduras... gordura saturada, é isso? Não, né? Gordura saturada, né? Elas são excelentes e necessárias para o nosso colesterol bom. Vou comer só gordurinha da picanha a partir de agora. E por que é que isso, de vez em quando, e por muito tempo, acaba graçando na nossa sociedade, no nosso meio? Por causa de interesses escusos da indústria. Por causa de interesses escusos de políticas comerciais. A gente precisa vender mais ovo. Então vamos falar que agora a carne não pode comer a carne porque a gordura da carne mata. Quem compra picanha por causa da gordura? Não? A picanha vem com bastante gordura? Vem? Vem? A picanha é fake, né? Porque a picanha é um corte nobre, sim ou não? Sim, corte nobre é carne, não é gordura. Mas e a alcatra? Qual carne que vem com mais gordura? A alcatra ou a picanha, irmão? A alcatra. Mas você já notou agora, sim. Mas você já notou como é que a picanha está vindo com bastante gordura? Antes não vinha. Antes, pensar em comer picanha. Comer picanha meu irmão, é o sonho de consumo do pobre. Porque, imagina, primeiro que o preço é absurdo. Por que é absurdo? Porque vem a carne limpinha, irmão. Vem com aquela gordura, não. Não é como a alcatra. A alcatra, você compra lá um bife de alcatra, quase metade dele é aquela lapa de... Não sei se aquilo é sebo ou se aquilo é gordura. É uma mistura de gordura com sebo. É ou não é? É igualzinho, querido, a bolsa da Louis Vuitton e a bolsa do Cláudio Barroso. A bolsa Cláudio Barroso custa R$200. A bolsa Louis Vuitton custa R$2.000. O que a bolsa Louis Vuitton tem para custar R$2.000 que a bolsa Cláudio Barroso não tem e que só custa R$200? O nome que foi feito para ser caro. Para ser objeto de consumo e alcançado somente por ricos e milionários e todo mundo se tornar cobiçante daquilo que é a coisa que todo mundo precisa. Eu quero te perguntar, o relógio Patek Philippe de R$1 milhão, de R$500 mil, ele marca a mesma hora que o relógiozinho Cássio. Ainda tem o Cássio? Que eu não sou muito de usar relógio. De talvez, sei lá, bota aquele xing-lingzinho que você compra na internet aí por R$20. Detalhe, o de R$100 de xing-ling, além de mostrar a hora, é telefone.
Ele fala a hora e te dá bom dia. Bom dia, são 8 horas da manhã. E o Patek Philippe não faz, mas o Patek Philippe custa 500 mil. O que ele tem para custar 500 mil? Sabe, irmão, são essas coisas que vão programando a mente da gente e a gente não vai se dando conta. E elas vão construindo ansiedade, angústia. Eu não valho o suficiente, eu não consigo ser como aquele irmão, eu não consigo ser como aquele ali, que olha só, o relógio dele é um Patek Philippe, olha o carro dele, custa 2 milhões de reais, uma Lamborghini não sei o quê, que vai de 0 a 100, não sei quanto, como se ele pudesse fazer isso no Rio de Janeiro, no Brasil, se ele tomar uma baita de uma ferrada de multa, todo sinal que ele passar. E se bobear, ele não chega porque ele morre na estrada por excesso de velocidade e só foi um acidente. E eu estou com o meu Fuquinha 1.4. Ou melhor, 1.4 não existia, né? 1. Fuscão, pronto. Chegando lá. A ansiedade, irmãos, está matando um monte de gente. Está levando um monte de gente para consultório psiquiátrico. Porque tem uma indústria por trás disso. E sabe quem é que fomenta essa indústria? Satanás, colocando na mente de seres humanos o que fazer para oprimir outros seres humanos para enriquecerem o bolso dessa turma. E a gente está se deixando ser levado, porque diz a palavra de Deus, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? O povo de Deus não quer mais estudar, não quer mais ir para a escola, não quer mais ter formação, não quer mais ter ensino médio, não quer mais ir para a faculdade, não quer mais fazer mestrado, não quer mais fazer doutorado, não quer mais fazer pós-graduação. Pensa que é só ler Bíblia. Ah, se só lesse a Bíblia, já seria muito bom se fizesse da Bíblia a palavra de Deus para si. Mas tem muitos que leram a Bíblia assim, já li a Bíblia 1 ano, pastor Cláudio não pode. Quando ele falar, você já leu a Bíblia toda? Eu vou levantar a mão e dizer assim, dá licença aí que eu já li. Foi uma vez, mas eu já li. E o povo de Deus está sendo destruído. Por pessimismo. Por sentimento de menos-valia. Por pensamentos maus e negativos. Que já aprendeu que todo pensamento mau e negativo... Fala alto, por favor. Fala como se você acreditasse nisso. Hein? Não é meu, não vem de Deus, vem do diabo. E por que a gente continua aceitando? E por que a gente continua ferindo uns aos outros? E por que a gente continua se mantendo preso numa posição arrogante, quando a gente deveria ser quebrantado, quando a gente deveria amar, quando nós deveríamos estar mais dispostos a dar do que receber. Lembrando que nós aqui somos o quê? Forasteiros. Dá uma olhadinha. Tem crente aí do teu lado? Você é um forasteiro, irmão. Igual você. Quando embaixador, a gente cantava. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Vamos lá, o líder. Rapaz. Hein? Quem sabe? Tem aí que Thelma não foi embaixadora, mas sabe. É do cantor, né? Pois é, mas o embaixador do rei canta com mais frequência. Eu sei que é do cantor. A gente se esquece, irmão. Nós estamos aqui, mas esse lugar não é nosso. A gente está ocupando esse lugar por permissão de Deus. O nosso lugar é no céu. Nós somos cidadãos do céu. E muitas vezes nós estamos brigando por coisas da terra, como se a gente fosse guardar isso para o resto da eternidade. A gente está brigando por mais dinheiro, por mais isso, por mais viagem, por isso, por aquilo, por vender, por comprar, por não sei o quê. Isso tudo vai ficar aqui. O que interessa é o que eu estou construindo para a eternidade. O que eu estou construindo para a eternidade na vida do meu filho. O que eu estou construindo para a eternidade na vida da minha mulher, do meu marido, da igreja do Senhor. Ou se eu estou sendo um agente de Satanás, sendo crente, por permitir que a minha mente seja invadida por pensamentos que não deveria, provocando sentimentos que não deveria, e me levando a ter as atitudes que não deveria.
Se o teu coração, se a sua mente está dominada pelo pessimismo, pela culpa, pelo medo, seu corpo vai sentir isso. Mas se o seu coração está cheio da alegria do Senhor, essa alegria cura, transforma e restaura. E faz de você uma bênção. Hoje Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para entregar não só o seu coração, mas também a sua mente para Ele. Ele quer renovar os seus pensamentos, Ele quer restaurar a sua saúde emocional, Ele quer dar sentido à sua vida, mas para isso é preciso haver uma rendição. Irmãos, por que a gente não se rende ao Senhor? Porque a gente está apegado a coisas. A gente está apegado a estilo de vida. Pastor, tem pecado? É pecado se eu tiver um relógio Patek Philippe? Depende. Depende do que, pastor? Você compra um relógio de 500 mil reais Patek Philippe. Você tem casa própria? Que legado você está deixando para os seus filhos? Ah, meu pai não deixou nada para mim, tem que trabalhar. É isso que a Bíblia ensina? Eu entendo que há pessoas que precisam mesmo, de manter um determinado padrão, de andar com um Patek Philippe, um terno de corte italiano, um sapato de croma alemão. Eu entendo isso. Por quê? Por causa do meio que trabalha. Se ele vai para uma reunião com um empresário para fechar um negócio, o empresário olha para ele está usando um Cássio que parece que foi comprado na feira ali. Né? Ele vai olhar para aquele... Fala para mim, o que falavam do ex-presidente da República? Ele usava uma caneta Bic. O que falavam dele? Olha, mas que legal, né? Cara simples, que coisa. Ele era enaltecido por causa dessa postura dele ou ele era ridicularizado? Ou diziam, olha lá, é um populista. É assim ou não é? O mundo sempre vai olhar para a gente desse jeito e vai dizer assim, não serve para estar aqui, não serve para negociar comigo, porque não está fora do padrão. Então eu entendo, porque eu já vivi isso. Eu já fui executivo de empresas multinacionais. Eu já tive que usar uma caneta Lamy, que naquele tempo se comprava em dólar. Não se pagava em reais. E por que eu tinha caneta Lamy? Porque se eu fosse para uma reunião e eu tirasse uma canetazinha compacto, o cara ia olhar para mim e ele ia pensar 2, 3, 10 vezes se ele ia fechar um negócio comigo ou não. Então eu entendo que, às vezes, por força de circunstâncias, se faz necessário. Agora, você está fazendo isso por uma razão real, necessária, você está fazendo isso porque você quer se sentir realizado. Você quer se sentir no padrão da realização. Irmão, não vejo problema nenhum que você está aqui em Belfor Roxo, você desenvolve, você progride, você ganha dinheiro, e aí você chega num patamar de vida financeira e você diz assim, Belfor Roxo não é mais o lugar para eu morar, eu tenho condições para ir para um lugar de melhor qualidade de vida, eu vou morar na beira da praia. Você tem condição para isso? Vai deixar a nossa igreja? Espera aí. Vai não. Mas se você vai e tem necessidade para ir, meu querido, ó, seja feliz, vai ser bênção lá, na igreja de Jesus. Mas e o nosso lugar aqui? A igreja de quem? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Agora, você quer conseguir, quer comprar ali, está em condição, não quer saber? Vou lá para o Rio, para Barra, Recreio, não vou para Leblon, Ipanema, não. Eu vou comprar um bom apartamento, uma casa aqui no alto, nos Alpes Iguaçuanos. Aleluia, irmão. Vai continuar aqui? Que bênção para nós. Você vai continuar entre a gente. Mas o que quer que você faça, faça pela razão certa. Faça pela influência do Espírito
Santo, não pela influência de um ser espiritual corrupto que quer fazer você se sentir na posição da realização, da realeza, da vaidade. Não faça não. Cuidado com o pensamento que você tem. O Senhor quer renovar seus pensamentos, Ele quer restaurar sua saúde emocional, Ele quer dar sentido à sua vida. Pensa sobre isso. O que anda polulando a sua mente? O que anda ocupando a sua mente e gerando sentimentos no seu coração, na sua alma, que tem levado você a travas, impedindo você de prosperar, impedindo você de vencer, impedindo você de prosseguir. Ei, adolescente, ou jovem que está aí na vida acadêmica, para com essa coisa de se autoprogramar. Aí eu não gosto de geografia. Aí eu detesto história. Você precisa de geografia, você precisa de história, você precisa de matemática, você precisa de física, você precisa de química, você precisa de inglês, você precisa de espanhol. Você necessita espanhol. Então para de se programar de forma negativa. Por que é que você está se fazendo parceiro de Satanás para paralisar a sua vida? Para tornar você apenas um medíocre. Porque eu fui medíocre todas as vezes que eu passei ali necessitando de fazer um trabalho. E eu fui medíocre por quê? Porque eu me bloqueei para ser medíocre. Não é que eu quisesse ser medíocre. Medíocre é aquele que está na média. Mas se você está na média hoje, começa a dizer, acabou o tempo da mediocridade. Maior é o Senhor que está em mim. Aleluia. Eu vou começar a andar mais intimamente com o Espírito Santo. Eu vou investir mais tempo para estar com o Espírito Santo. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu vou alimentar mais a minha alma, o meu espírito. Eu não vou aceitar palavras negativas. Eu não vou mais alimentar a minha alma de pensamentos maus e negativos, disruptivos, paralisantes, que me limitam. Se a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu estou sendo agente parceiro do capeta contra a minha vida. Isso acabou hoje. Não interessa quem fala que eu sou feio porque eu sou gordo, que fala que eu sou feio porque eu sou magro, que eu sou feio porque o meu cabelo é pichuim, que eu sou feio porque o meu cabelo é espichado, que não interessa. O Senhor diz que eu sou a imagem e semelhança dele, me fez para ser imagem e semelhança dele, e eu quero buscar essa imagem e semelhança dele. Eu não quero ser parecido com ninguém, quero ser parecido com Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. É nele que eu deposito minha fé, minha esperança, a minha confiança. Eu não vou ensinar meu filho, a minha filha, a ficar paralisado com pensamentos maus e negativos. Pelo contrário, eu vou ensinar você, é a coroa da criação de Deus. Deus fez você para ser vitorioso. Deus fez você para vencer. Deus fez você para dar certo. Então não acredite em pensamento negativo nenhum. Eu detestava bife de fígado. Cara, bife de fígado, pastor, coisa horrível. Aí na minha adolescência, pré-adolescência, teve um colega meu que teve hepatite. Aí o médico recomendou duas coisas para ele. Come bastante suspiro. Falei, poxa, suspiro é bom demais, né? Aí disse, mas também vai ter que comer muito bife de fígado. Aí eu fui perguntar, por que tem que comer bife de fígado? Porque a alimentação dele era ruim, e por ser ruim, foi fraco naquilo que o bife de fígado tem de positivo e bom para fortalecer o organismo. Então, já que ele não comeu, ele não se sustentou, ele não se alimentava, agora ele tem que comer bife de fígado. Irmão, eu parei e pensei assim, eu não quero nunca ficar doente e ter que comer só bife de fígado, porque eu ia na casa do menino e estava comendo o quê? Bife de fígado. O bichinho comia bife de fígado até no lanche da tarde. Eu não sei se era exagero da mãe, mas que o bichinho comeu praticamente só bife de fígado, pastor.
Eu falei, não, aí para mim não. Sabe o que eu falei? Eu vou comer bife de fígado. Eu cheguei em casa, falei, mãe, tem bife de fígado? A mamãe falou, o quê? Você quer comer bife de fígado? É. Vou preparar um purezinho, vou fazer um bife de fígado, você vai lamber os beiços. Nunca mais parei de comer bife de fígado. Outro troço gostoso. Somos nós que nos bloqueamos, irmãos. Alguém disse para nós que jiló é horroroso, é horrível. Aí a gente repete, é horrível. Você já comeu? Nunca. Eu garanto que se eu perguntar aqui, se tem alguém aqui que não come alguma determinada coisa, um determinado alimento, e nunca botou esse alimento na boca, eu tenho certeza que haverá alguém que vai levantar o braço. E por que não? Porque se fechou um dia, uma programação mental entrou, se fez, se tornou realidade. Isso daqui não é bom. Aí ficou, isso aqui não é bom. Que responsabilidade que você, papai e mamãe, tem em relação ao seu filhinho, sua filhinha? O que é que você está levando a mente dele e dela a construir como barreira, como impedimento, como dificuldade? Como uma fortaleza que depois, para ser rompida, vai dar trabalho e causará muita dor, tristeza e prejuízo para essa criança no futuro. Meu irmão, minha irmã, entrega a tua mente para Jesus. Entrega teu coração. Ele quer ser Senhor de você por inteiro. E meu amigo, se você nunca entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia de você dizer, Senhor, toma minha mente, o meu coração, toma o meu corpo. Eu quero ser transformado pela tua palavra. Eu recebo a ti, Jesus Cristo, como meu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da minha alma. Eu não admito e não aceito mais ser programado por ninguém, por ideologia, por filosofia, por propagandas que me corrompam, que me façam olhar para o ovo e condenar o ovo e depois diz que o ovo é bom, que faz eu condenar a gordura da carne para depois dizer que comer gordura é bom, que esconde a verdade para me tornar um consumidor e um financiador das suas vaidades. Eu entrego a minha vida para ti, Jesus, e te recebo como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, minha mente será tão somente para ser cheia dos teus pensamentos. Pois a tua palavra diz, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futura esperança. E se você, meu irmão, minha irmã, que já é cristão, mas tem deixado pensamentos negativos dominarem a sua mente, a sua alma, hoje é o dia de declarar como apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,16, eu tenho a mente de Cristo. Fala com Deus onde você está. Toma esse minutinho para dizer, Senhor, eu rejeito todo o pensamento mau e negativo que eu tenho permitido dominar a minha alma, que já se tornou em mim uma amarra, já se tornou em mim uma algema, uma corrente. E eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, seja quebrada agora. E fala aí qual é o pensamento que tem estado na sua mente, que tem sido chave para aprisionar você. Talvez seja o sentimento de menos-valia, o pensamento de menos-valia. Talvez seja o pensamento que leva você, adolescente, jovem, a se tornar limitado e incapacitado para desenvolver-se academicamente em alguma matéria. O que quer que seja. Fala para o mundo espiritual te ouvir, porque tua luta não é meramente contra o pensamento, mas contra quem insufla esse pensamento na sua mente. As vozes espirituais da maldade que conspiram contra você. E diga, eu rejeito em nome de Jesus. E eu coloco a minha vida no altar do Senhor. A minha mente eu consagro ao senhorio de Cristo Jesus. Diga, Espírito Santo,
Enche todo o meu ser. Toma cada cantinho da minha mente, do meu cérebro. Que a química neural que venha a ser produzida dentro de mim seja para me levar à homeostase, ao equilíbrio, à realização, ao bem-estar. A me capacitar para ser mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Porque eu amo o Senhor. Eu não aceito para mim limitações que o Senhor não me impôs. Eu tomo posse de tudo que o Senhor conquistou para mim naquela cruz, que é meu direito, é minha herança, de ter uma mente renovada pela ação do Senhor Espírito Santo, da palavra do Senhor, ordenando os meus pensamentos, gerando em mim os sentimentos que me conduzirão às atitudes que resultem em paz, equilíbrio e satisfação para minha alma.